Hoje, você e eu vamos investigar de perto um dos maiores mistérios do mercado imobiliário global. Esta é a Palm Jebel Ali, projetada para ser a maior ilha em formato de palmeira do planeta. O plano era colossal, 2.000 vilas de altíssimo luxo, 80 hotéis extravagantes, uma vila marítima, clube de iates e até uma mega mesquita. Mas de repente, as gruas que desenhavam o horizonte de Dubai congelaram e as obras pararam da noite para o dia. E se eu te disser que o fracasso não foi de engenharia, mas porque o dinheiro simplesmente acabou? 2 vezes maior que a famosa Palm Jumeirah, essa utopia naufragou com a crise econômica de 2008. Por quase 15 anos, esse gigante de areia ficou abandonado, visível apenas do espaço. Agora, o governo de Dubai está injetando bilhões de dólares para tentar ressuscitar esse gigante adormecido. Estaríamos diante do maior retorno triunfal da história do mercado imobiliário ou de mais um megaprojeto condenado ao fracasso? Minha investigação revela que, para entender como a Palm Jebel Ali se tornou o símbolo definitivo de uma promessa vazia, precisamos voltar ao ano de 2002, quando as primeiras dragas começaram a operar. Apenas alguns anos antes, a Palm Jumeirah havia provado ao mundo que Dubai era capaz de dobrar a vontade do oceano e esculpir sua própria costa. Aquele primeiro projeto tinha dado certo, enchendo os cofres do Emirado de otimismo e audácia. Toneladas de areia foram sugadas do fundo do mar e moldadas em forma de tronco e folhas de palmeira, vendidas rapidamente para investidores ansiosos por possuir uma obra de engenharia que desafiava a própria natureza. A incorporadora estatal Nakheel, embalada pelo sucesso estrondoso, decidiu ignorar qualquer cautela. O próximo passo não seria o cuidado, mas a escala monumental. A Palm Jebel Ali foi projetada para ter 13,4 km² de área aterrada, divididos em 16 folhas distintas. O plano final prometia 91 km de praias e capacidade para abrigar 35.000 famílias, uma verdadeira metrópole erguida sobre o Golfo Pérsico. É quase impossível mensurar a audácia daquele plano. No entanto, analisando os arquivos da época, percebemos que Dubai tentava fazer tudo ao mesmo tempo. O arquipélago The World, o icônico Burj Khalifa e arranha-céus brotando do deserto. A Palm Jebel Ali nem era a ideia mais absurda na mesa dos planejadores. Ela seguia um padrão claro de marketing e captação de recursos. Idealize um projeto impossível, anuncie-o em escala faraônica para garantir manchetes globais e venda as cotas para compradores estrangeiros muito antes de a primeira duna de areia tomar forma. Por anos, essa fórmula mágica deu certo, e em meados dos anos 2000, o aterro estava praticamente concluído. O processo de aterro marítimo avançava em uma velocidade impressionante sob os olhos atentos dos satélites. As imagens mostravam claramente o tronco e as folhas de palmeira de areia ganhando forma nas águas azuis do Golfo, delineando a silhueta da nova cidade que a Nakheel prometia erguer. Os folhetos publicitários da época, que examinei detalhadamente, vendiam um sonho irresistível. Mansões à beira-mar, com acesso exclusivo a marinas privadas, voltadas especificamente para milionários, que já tinham imóveis na Palm Jumeirah, mas queriam ainda mais exclusividade. Fisicamente, a ilha de terra estava lá, porém, a infraestrutura básica para torná-la habitável era inexistente. E essa distância abissal entre a areia recuperada e uma cidade real estava prestes a cobrar um preço alto. Se olharmos de perto, nada no ritmo frenético de obras indicava fragilidade, mas a verdade é que o perigo não estava na engenharia, e sim no modelo financeiro por trás do boom. Aqui está o ponto em que eu e você precisamos analisar as engrenagens desse sistema. A Nakheel dependia obsessivamente de vendas na planta. Eles recolhiam fortunas dos compradores anos antes de entregar as chaves e misturavam esse dinheiro com empréstimos bilionários para financiar a próxima fase da construção. Era uma pirâmide de expectativas que dependia de um mercado em eterna ascensão. Era um castelo de cartas erguido sob a premissa de que a maré econômica nunca iria baixar, onde a confiança do investidor internacional permaneceria intacta e o capital continuaria jorrando sem parar. Durante algum tempo, essa ilusão funcionou perfeitamente. A entrega das primeiras fases da Palm Jumeirah serviu como a isca ideal para provar que o impossível era realizável, fazendo com que filas de compradores garantissem as próximas apostas da incorporadora. A Palm Jebel Ali e sua irmã planejada, a Palm Deira, representavam a evolução máxima dessa fórmula arrogante. Projetos cada vez maiores e mais caros, baseados na certeza absoluta de que o topo do mundo era o único destino.
Nossas investigações dos arquivos financeiros daquele período mostram que a crise de 2008 não chegou a Dubai de mansinho. Ela atingiu o setor imobiliário como uma avalanche devastadora e instantânea. De repente, as linhas de crédito globais secaram totalmente. Investidores internacionais fugiram do mercado de um dia para o outro, deixando um modelo de negócios baseado em alavancagem financeira e pré-vendas completamente sem oxigênio. A Nakheel, que pertencia ao gigantesco conglomerado estatal Dubai World, havia expandido de forma extremamente agressiva, acumulando dívidas colossais sob a premissa de que o crescimento seria eterno, mas o crescimento parou e a conta chegou. No final de 2009, a Dubai World chocou os mercados internacionais ao anunciar que precisava reestruturar cerca de 26 bilhões de dólares em dívidas. Esse pedido de socorro financeiro foi tão grave que obrigou o emirado vizinho, Abu Dhabi, conhecido por sua postura fiscal muito mais conservadora, a intervir com um resgate emergencial de 15 bilhões de dólares para evitar um colapso sistêmico. No epicentro desse terremoto financeiro estava a Palm Jebel Ali, ainda no meio de sua construção. As obras que seguiam em ritmo acelerado simplesmente congelaram. O barulho das máquinas deu lugar a um silêncio fantasmagórico e as gruas pararam de se mover. As campanhas publicitárias agressivas que prometiam entregas de chaves em poucos anos desapareceram do mapa. Mas por que a Palm Jebel Ali se tornou a face pública mais evidente desse desastre econômico, muito mais do que outras centenas de obras paralisadas? Se você e eu olharmos as imagens aéreas, a resposta fica clara. O problema era o seu tamanho monumental. Um pequeno prédio abandonado pode ser escondido atrás de tapumes ou se misturar discretamente à paisagem urbana. Uma ilha artificial daquela magnitude não tinha como se esconder. O contorno fantasma da palmeira no Golfo Pérsico permaneceu visível para todo o planeta através do Google Earth, expondo a ferida aberta do mercado. A gigantesca reestruturação da Dubai World, que tragou as finanças da Nakheel, representou um dos maiores colapsos de dívida soberana que o Oriente Médio já havia testemunhado na era moderna. Documentos históricos revelam que a corporação precisou firmar acordos drásticos com credores internacionais para salvar 14,6 bilhões de dólares em papéis podres. O resgate financeiro de Abu Dhabi não foi um presente gratuito. Ele veio carregado de condições severas. A Nakheel passou a década seguinte imersa em negociações exaustivas, redefinindo prioridades e sendo forçada a escolher quais projetos de seu enorme portfólio sobreviveriam e quais seriam sacrificados. A Palm Jebel Ali, embora já aterrada, estava a anos de distância de possuir ruas transitáveis ou eletricidade, caindo de cabeça na lista de congelamentos indefinidos. O projeto não faliu por falhas estruturais na areia, mas porque perdeu a guerra interna por recursos escassos contra empreendimentos que estavam mais perto de serem entregues. Contudo, nossa investigação mostra que o impacto humano foi muito além das planilhas corporativas. Famílias inteiras e investidores de médio porte que deram entradas milionárias em suas futuras casas receberam contratos que viraram fumaça, sem qualquer cronograma de entrega. Alguns brigaram por reembolsos, enquanto outros apenas esperaram no limbo. Para uma marca estatal que vendia ao mundo a capacidade de realizar o impossível, o fracasso monumental da Palm Jebel Ali expôs a fragilidade das promessas de Dubai. O mercado imobiliário do Emirado desmoronou nos anos seguintes e a imprensa global usava repetidamente fotos da ilha inacabada como a prova cabal de que a fantasia do crescimento infinito tinha batido de frente com uma realidade dura para a qual nenhum planejador havia se preparado. Essa mancha na reputação durou anos, fazendo com que investidores estrangeiros passassem a olhar com profunda desconfiança e extremo ceticismo para qualquer anúncio bombástico que saísse dos escritórios de relações públicas da cidade. O desfecho inicial não foi um cancelamento formal anunciado à imprensa, mas algo muito mais incômodo e silencioso. O projeto simplesmente parou de ser mencionado. Juntos, se puxarmos o histórico de comunicados oficiais dos últimos 15 anos, veremos que a Palm Jebel Ali existiu em um limbo absoluto. A Nakheel nunca assinou o atestado de óbito do empreendimento. Em vez disso, optou pelo silêncio estratégico, apagando a ilha de seus mapas de divulgação, enquanto na via real, aquele esqueleto gigante de areia continuava exatamente do mesmo jeito, esquecido no mar do Golfo Pérsico, como um monumento silencioso ao excesso que deu errado. Hoje, você e eu vamos investigar uma imagem que se tornou o registro mais honesto e implacável do que realmente aconteceu nas praias do Golfo. Ano após ano, as fotos de satélite da costa de Dubai mostravam a mesma silhueta congelada no tempo.
uma palmeira gigante desenhada na areia, com folhas nítidas o suficiente para serem vistas do espaço. Mas o interior estava completamente vazio, sem as vilas luxuosas, marinas e estradas que os comerciais cheios de brilho prometiam. Urbanistas e jornalistas redescobriam aquela ilha fantasma, usando-a como o maior símbolo do fracasso e dos excessos de Dubai antes da crise de 2008. Por que a Nakheel escolheu o silêncio em vez de fechar as portas? A resposta está escondida nos livros contábeis da empresa. Minhas investigações revelam que a terra recuperada do mar, mesmo sem qualquer tijolo de pé, ainda vale uma fortuna como ativo nos balanços financeiros. Abandonar o projeto de vez ou declarar sua falência formal forçaria a Nakheel a admitir um prejuízo colossal, muito mais escandaloso do que apenas deixar a areia parada enquanto renegociava suas dívidas monstruosas nas sombras. Cancelar oficialmente a Palm Jebel Ali seria assinar um atestado de incompetência pública. Deixá-la ali, abandonada ao vento, mantinha viva a ilusão de um retorno triunfal, sem nunca precisar explicar ao mundo o tamanho do desastre financeiro. Esse foi o mesmo jogo de aparências que a empresa jogou com vários outros megaprojetos na época. O projeto The World Islands, aquele arquipélago bizarro que prometia recriar o mapa mundi no meio do oceano, seguiu exatamente a mesma cartilha de ilusões. A dragagem de terra foi quase toda concluída e muitas ilhas foram vendidas antes do colapso financeiro estourar. Mas tudo parou ali. Os investidores estrangeiros que compraram esses pedaços de areia quebraram em seus próprios países e nunca ergueram nada. Foram anos de um silêncio perturbador por parte da incorporadora, que preferiu concentrar seus poucos recursos em obras menores, que já estavam quase prontas. Olhando por trás das câmeras, a Palm Jebel Ali não foi um tropeço isolado, mas sim a prova mais visível de uma crise sistêmica que paralisou quase tudo na cidade. Mas esse silêncio estratégico custou caro para a reputação de Dubai. Durante mais de uma década, a imprensa internacional tratou a Palm Jebel Ali não como uma obra em andamento, mas como um conto de fadas que deu muito errado. Era a prova incontestável de que mesmo uma empresa estatal com bolsos teoricamente infinitos podia dar um passo maior que a perna, deixando uma cicatriz colossal na linha da costa por mais de 15 anos. Outros projetos audaciosos também sofreram atrasos parecidos, mas nenhum era tão impossível de esconder quanto uma ilha gigantesca em formato de palmeira, completamente deserta e visível para qualquer pessoa com acesso à internet e um mapa de satélite na tela do computador. Se você e eu pararmos para analisar a geografia da região, o contraste fica ainda mais bizarro. Logo ali do lado, a Palm Jumeirah pulsava cheia de vida, com hotéis de luxo, mansões e turistas do mundo todo, funcionando exatamente como planejado. Enquanto isso, a sua irmã maior e mais ambiciosa continuava um deserto de poeira e água salgada. Essa comparação direta destruiu qualquer narrativa oficial de sucesso. Não era apenas uma obra que deu errado no papel. Era uma ferida aberta bem ao lado de um milagre financeiro, mostrando como o destino de uma ideia idêntica dependia unicamente do momento exato em que os bilhões de dólares das linhas de crédito resolveram sumir do mapa. Será que é aceitável que um empreendimento desse tamanho fique em um limbo absoluto por 15 anos sem que ninguém preste contas ao público? Os compradores que perderam fortunas em depósitos ou desperdiçaram anos esperando por suas casas certamente diriam que não. Mas o limbo não era o fim dessa história misteriosa. Em 31 de maio de 2023, a poeira baixou e Dubai anunciou uma reviravolta bilionária. Um novo plano diretor foi aprovado para a Palm Jebel Ali. Mas atenção, não se tratava de ressuscitar o projeto antigo de 2002, mas sim de uma reformulação profunda, adaptada para as novas regras do jogo do mercado imobiliário global. O plano original focava quase que exclusivamente em mansões residenciais isoladas. Já o novo projeto transforma a ilha em um verdadeiro complexo de uso misto. Hotéis de luxo, áreas de lazer, condomínios espalhados pelas 16 ramificações, além de uma marina gigantesca e parques ecológicos integrados. A escala astronômica continua a mesma, são 13,4 km², 16 braços de areia e 91 km de praias paradisíacas. Mas o que vai preencher esse espaço mudou completamente. Esse renascimento não começou com escavadeiras na praia, mas sim com uma jogada de relações públicas, um aviso claro de que a Nakheel ia reativar esse gigante adormecido. O verdadeiro teste de fogo aconteceu cerca de um ano depois. Em maio de 2024, contratos de infraestrutura pesada foram assinados e as obras finalmente recomeçaram com movimentação real de maquinário, algo que jornalistas como nós puderam verificar de perto. A Nakheel passou a publicar vídeos frequentes dos canteiros de obras para tentar calar os céticos.
Em fevereiro de 2025, as primeiras imagens feitas por drones mostraram frentes de trabalho reais, avançando pela areia. Era a prova física, registrada do alto, em alta definição, de que as promessas estavam finalmente se transformando em concreto após 15 anos de absoluto abandono. Para um empreendimento que passou 15 anos resumido a uma foto estática de satélite, ver escavadeiras trabalhando em tempo real foi um choque de realidade, mas a grande virada financeira aconteceu no início de 2026. Em fevereiro daquele ano, a Aldar Properties e a Dubai Holding ampliaram uma parceria para construir quase 14 mil moradias de altíssimo padrão, com um valor estimado de mercado que ultrapassa os 38 bilhões de dirhams. Um desses terrenos fica exatamente na Palm Jebel Ali, destinado exclusivamente para mansões de luxo à beira-mar. Os tubarões do mercado imobiliário resolveram apostar todas as suas fichas novamente. É aqui que você e eu precisamos questionar as aparências. A entrada de capital externo prova que o mercado voltou a acreditar no projeto. Em abril de 2026, a Dubai Holding anunciou mais de 3 bilhões e meio de dirhams em contratos para erguer 544 vilas exclusivas em vários braços da ilha, com construtoras de peso assumindo cada trecho. Mas será que esse dilúvio de dinheiro é suficiente para garantir o sucesso desta vez? O dinheiro não faltou na primeira tentativa. O que deu errado foi o colapso financeiro global de 2008. Quando a maré vira repentinamente, ninguém sabe ao certo onde o estrago vai parar. O fracasso anterior não foi por falta de ambição ou de verba, mas dinheiro sozinho não constrói cidades do nada. O que realmente importa agora é saber se essa dinheirama vai se transformar em bairros prontos dentro de um prazo em que os compradores possam confiar, depois de testemunharem promessas evaporando por 15 anos. O diferencial dessa vez está na engenharia financeira por trás da obra. Em vez de depender de uma única estatal vendendo promessas no papel, o risco foi pulverizado entre gigantes como a Nakheel, a Dubai Holding e a Aldar Properties. Cada uma dessas empresas injetou capital próprio e tem interesses reais em ver suas áreas totalmente prontas e faturando. Essa nova estrutura corporativa não elimina os riscos, mas evita que tudo dependa de um único caixa financeiro, como acontecia em 2002, quando a Nakheel carregava sozinha o peso colossal de uma ilha inteira nas costas. No entanto, é preciso lembrar que mesmo uma obra blindada e executada por etapas não está imune a crises globais inesperadas. Dubai voltou a erguer megaprojetos megalômanos na chamada versão 2.0, mas fica o questionamento jornalístico. Eles realmente aprenderam com os erros do passado ou estão condenados a repetir os mesmos equívocos caríssimos? Analistas afirmam que a demanda dos bilionários globais ainda é real e agressiva. Só que demanda de mercado e uma desaceleração econômica global podem muito bem acontecer ao mesmo tempo. Será que a Palm Jebel Ali está condenada a reviver seu próprio pesadelo? Não necessariamente. O modelo de financiamento atual, as entregas fatiadas e a diversificação de construtoras são muito mais confiáveis do que a estrutura frágil que ruiu em 2008. Porém, uma ilha que passou 15 anos servindo de exemplo mundial de fracasso não limpa sua barra apenas jogando concreto fresco na areia. Uma nova história só se consolida quando as obras são entregues por completo. E a verdade nua e crua é que até o momento a maior parte da ilha continua sem nada pronto. No fim das contas, você e eu sabemos que o verdadeiro teste é o mesmo em que a ilha falhou no passado. As obras vão continuar avançando, braço por braço de areia, independentemente das tempestades econômicas que virão? Ou o ritmo vai despencar na primeira dificuldade real do mercado? Dubai superou muita coisa desde 2008, incluindo uma pandemia que paralisou canteiros de obras no mundo todo. Mas a Palm Jebel Ali ainda não enfrentou um teste de estresse tão violento quanto o que sepultou seu plano original. Até que esse momento de crise real chegue e ela resista, declarar vitória imobiliária ou celebrar esse retorno milionário é algo extremamente precipitado. Mas classificar tudo isso como um fracasso retumbante, diante de tudo que estamos testemunhando em campo, já não parece correto. 23 anos após as primeiras dragas de areia começarem a operar no Golfo Pérsico, a icônica Palm Jebel Ali ainda passa longe de ser o paraíso tropical prometido nos folhetos brilhantes de outrora. No entanto, pela primeira vez desde o colapso financeiro, a ilha parece estar despertando de seu sono profundo. Agora, ela ressurge amparada por bilhões de dirhams e sob um planejamento muito mais cauteloso do que aquele que ruiu 2 décadas atrás. Será que esta nova tentativa vai conseguir consolidar o projeto original? Hoje, você e eu vamos analisar as evidências por trás dessa grande aposta. Deixe seu comentário e se inscreva para acompanhar nossa investigação. Este cenário nos serve como um alerta contundente.
Nem mesmo um projeto bilionário planejado em fases meticulosas, como este relançamento da Palm Jebel Ali, está blindado contra os choques externos que devastaram seus antecessores há 15 anos. Dubai volta a erguer megaprojetos com uma audácia impressionante nesta nova fase que muitos chamam de Dubai 2.0. Mas fica a pergunta crucial que todo jornalista de economia deve fazer. Eles realmente aprenderam com os erros do passado ou estão condenados a repetir os mesmos equívocos financeiros? Analistas confirmam que a demanda de compradores globais ultra-ricos é real, mas uma demanda forte e um esfriamento econômico global podem colidir a qualquer momento. Será que a ilha repetirá sua própria história? Ao analisarmos de perto a nova estrutura de financiamento, o cronograma de entrega por etapas e a base diversificada de incorporadoras parecem muito diferentes daquele frágil modelo baseado apenas em pré-vendas que desmoronou em 2008. No entanto, uma ilha que passou 15 anos servindo como um monumento ao fracasso imobiliário não apaga o seu passado apenas derramando concreto fresco na água. O respeito de um novo capítulo só será conquistado quando as obras forem de fato concluídas, e a verdade nua e crua é que a maior parte da Palm Jebel Ali continua inacabada. O teste definitivo não está nos contratos de joint venture ou nos balanços contábeis, mas sim em uma pergunta simples. O projeto continuará arizeçando firme, folha por folha, quando a próxima tempestade econômica chegar? Ou será que todo esse entusiasmo vai evaporar assim que as condições globais ficarem difíceis de novo? É inegável que Dubai superou grandes desafios desde 2008, incluindo uma pandemia que paralisou canteiros de obras inteiros. Mas este novo esforço na Palm Jebel Ali ainda não passou por um teste de estresse real, do mesmo calibre daquele que sepultou o primeiro projeto. Até que essa crise inevitável aconteça, declarar vitória é um erro prematuro. Contudo, ignorar o volume de investimentos atuais e rotular tudo como fracasso também seria injusto com os fatos. 23 anos após o início da dragagem daquela areia, a ilha ainda não é o Éden prometido aos investidores, mas, pela primeira vez em muito tempo, vemos guindastes operando de verdade ali. O projeto agora conta com um lastro de bilhões de dirhams e um plano infinitamente mais conservador do que o plano megalomaníaco que desmoronou no passado. Se essa reviravolta histórica vai conseguir entregar o que foi prometido na virada do milênio, é uma resposta que só teremos daqui a alguns anos. Atualmente, apenas algumas ramificações da ilha estão recebendo infraestrutura ativa, enquanto a maior parte do terreno continua vazia e cercada pelo mar. Diante de tudo isso, você acredita que Dubai conseguirá finalmente terminar o que começou de forma tão ambiciosa? Deixe sua opinião aqui embaixo. Se você quer continuar investigando os bastidores das maiores obras e apostas financeiras do planeta, curta este vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos capítulos.